Bom dia, Fábio. Sempre um prazer estar aqui com vocês. O assunto, a gente acha que é um assunto velho, mas é um assunto novo. A cada semana parece ter novidades. O problema de cálculo renal é pedrinhas no rim, na uretra, na bexiga e assim por diante. E às vezes a gente acha que o assunto é velho, por isso que eu te coloco nesse assunto, porque tem gente que tem obstrução, às vezes por função das pedras, que chega a parar, não só a dor, né, mas chega a paralisar a micção, ir ao banheiro fazer xixi. Quer dizer, se isso não é um momento, já chegou num ponto assim, que eu acho que é até mais grave da pessoa quando define, ou que tem que procurar um médico em função disso. E é um problema tão comum, né, doutor? Sim, verdade, Fábio. A gente tem dados, né, que mostram que o cálculo renal é uma das doenças mais prevalentes que existem. Em torno de 20% da população tem cálculo renal, né? A grande questão, né, Fábio, que maior parte dessas situações é assintomático, né? Então a gente não sabe que tem cálculo renal, né? E em boa parte das situações a gente acaba descobrindo fazendo exames de outras áreas, né? Ah, a gente tem uma dor abdominal, faz uma ecografia e acha uma pedrinha no rim, tá? Acha que é coluna. Acha que é coluna, acha que é vesícula, né? E acaba descobrindo, né? Então, mais da metade dos cálculos renais, eles são assintomáticos, tá? Isso é uma definição muito importante. Então eu sempre explico pros pacientes, ó, se a pedra tá dentro do rim, na teoria, ela não dói, tá? Porque ela vai ficar boiando dentro do rim. Eu sempre faço uma comparação com uma banheira e o ralo, né? Sim. Então o ralo tá aberto, mas a pedrinha tá dentro da banheira. Agora o problema é quando a pedrinha ela vai pro ralo e ela entope, né? Então quando ela entope o canal do ureter, que é o caminho que drena do rim até a bexiga, aí sim, a gente vai ter a famosa cólica renal. Tá? Aí já não é mais assintomático. Aí começa a ser o sintomático. Esse é o principal sintoma, né, da crise, da obstrução do cálculo renal, né? Isso é a formação de pedra no rim, isso aí tem idade, ou isso pode aparecer em jovem, em adulto, como é que é isso aí? Perfeito, Fábio. Temos inúmeros fatores de risco, tá? O principal ainda é o componente genético, certo? Ou seja, geralmente tu vai trazer essa linha de família, tá? Conforme o passar da idade, piorando o teu metabolismo, pode acontecer, então é mais comum acontecer nos adultos 35, 40, 45 anos do que em crianças e jovens, tá? Então tem a ver também com obesidade, tem a ver também com má alimentação, com falta de atividade física, e ainda o principal é a questão do líquido, né? Então, ingerir pouco líquido, principalmente água. Tá? Tem gente que não bebe. Não bebe, né? Existe uma recomendação que a gente, cada caso é um caso, a gente faz uma orientação média aí de 30 ml por quilo, tá? Então, que daria aqueles famosos 2 litros de água, né? Pegando um paciente de 70 quilos, né? Daria 2,100, a gente joga aí pra 2 litros, tá? E não é fácil, tá? Ah, doutor, mas eu não consigo, a gente sabe que não é fácil. Só que nos pacientes que têm genética, naqueles pacientes que já têm cálculo sabido, tá? A gente precisa recomendar que faça essa ingestão copiosa de líquidos. Aí vira obrigação. Bom, eu queria te perguntar o seguinte, quando é que chega a informação, a decisão do médico de cirurgia ou não? Perfeito. Fábio, então a gente sempre tenta separar aqui por indicações absolutas, ou seja, aquelas que obrigatoriamente o paciente tem que operar. Existem aquelas indicações que são relativas, que a gente vai colocar no papel, né, e optar por questão de custo, benefício, ônus e bônus, e tem aquelas situações que podem ser acompanhadas. Então, assim, de uma forma geral, a gente indica cirurgia para todos aqueles cálculos acima de 1,5. 1,5. Por quê? 1,5 centímetros ou 15 milímetros, né? Porque todo esse cálculo que estiver no rim e ele migrar, ele vai fazer uma obstrução praticamente total do rim. Ele vai fazer um dano. Ele vai fazer um dano, tá? Então, vale a pena operar antes de apresentar o problema. Então, aqui eu tô falando de situações assintomáticas. Tá na bexiga, tá ali, daqui a pouquinho, aquilo ali pode entrar na uretra, 1,5 cm. A questão da bexiga é um pouquinho diferente. Por quê? Aqui eu tô falando do cálculo renal, tá? Porque se tu tem um cálculo de 1,5 na bexiga, possivelmente ele nasceu na bexiga. Porque ele não nasceria no rim e atravessaria o ureter. Porque o ureter ele tem 0,5, 0,6, 0,7, dependendo da situação. Então, geralmente, cálculos da bexiga, geralmente são aqueles pacientes que urinam mal porque tem problema na próstata, tá? É um pouquinho diferente. Mas geralmente esse caso vai ser indicado cirurgia também, tá? Mas assim, do cálculo renal, então todos aqueles acima de 1,5, tá? Assintomáticos. Aqueles pacientes que estão tendo infecções de repetição, então pode ser pielonefrites ou infecção urinária associada ao cálculo. Por quê, Fábio? Porque as bactérias, elas fazem biofilme na pedra, tá? Então elas se alojam junto à pedra. Então a pedra facilita da infecção, a infecção facilita da pedra. E uma fica alimentando a outra, tá? Então nesses casos a gente indica cirurgia para quê? Para cortar essa retroalimentação, tá? Pacientes também que já tiveram dano no rim por causa da pedra, ou seja, já tem, né, uma diminuição do rim por causa da pedra, tem alguma estenose, ou seja, um fechamento do canal por um dano na pedra, ou seja, já tem consequências de um dano do cálculo renal. Esse paciente a gente vai indicar cirurgia também, tá? Isso são indicações absolutas, certo? Entendi. Agora, cálculos menores do que 1,5 e o paciente, vamos lá, um cálculo de 1 centímetro, e o paciente está tendo muita dor, tá? Esse paciente tem uma chance de expulsar um cálculo muito baixa, vamos botar em torno de 30%. Então esse paciente pode ser indicado cirurgia, tá? Então é uma indicação relativa, certo? Ou aquele paciente com cálculo de 0,7, tá? Na teoria pode expulsar. Tá tentando dilatador, tentou por 2 semanas, não conseguiu, esse paciente a gente vai indicar cirurgia também. O Daí tá perguntando uma coisa aqui, que eu fico também, às vezes a gente protela a ida no médico especializado nisso, em função de uma dor que não é a dor dentro do órgão, mas ela Dor referida. É uma dor, E ele fala sobre a dor nas costas na altura dos rins, dor abdominal. Qual é o sintoma pra gente saber? Tá com dor nas costas, porque eu carreguei peso no fim de semana? Sim. Não, mas aquele é permanente, aquilo vem incomodando. Como é que é? Essa dúvida é super comum, acontece, eu sempre faço essa brincadeira também. Vem muito paciente com dor na coluna pro urologista e muita cólica renal pro traumatologista. Então assim, se confunde, tá? O que a gente usa como dados, né, de anamnese, né? Então assim, a dor da cólica renal é uma dor excruciante, tá? Geralmente ela começa do nada, ou seja, tu tá super bem e começa a ficar muito mal, tá? Tu não tem posição que alivia, ou seja, a gente chama de barata tonta, tu fica, né? Senta, levanta, deita, e nada não melhora. E geralmente tu tem náusea e vômitos associados. Essa característica da cólica renal. A dor da coluna, ela é um pouco diferente. Geralmente é uma dor que começa leve, moderada e progride. E geralmente é uma dor que tu tem posição pra aliviar. Então, às vezes o paciente se deita, Fábio. Olha, eu deito e fico em posição fetal e me alivia a dor, tá? E não tem náusea e vômito junto. Essa é uma dor mais típica da coluna. Sabe assim, claro que o exame de imagem é que vai nos definir. Mas em paralelo, assim, por exemplo, eu tenho dor de cabeça. Quando eu tenho dor de cabeça, que eu não consigo tirar ela, não tomei remédio, me dá náusea. Eu falo uma comparação, porque a náusea já é
Eu acho que é uma resposta do organismo pra questão da dor, Com né? certeza. Por isso que a cólica renal, ela geralmente vem com náusea, porque a dor é muito forte. Entendi. Tá? Então o pessoal tem que cuidar disso, assim. Ah, mas eu fiz o movimento, não, mas aquele troço também já tá há dias, tá há semana. E aí que eu quero chegar, doutor Renan, é numa preocupação, que é um caso importante, é que as pedras, elas se deslocam e às vezes ela pode obstruir. Perfeito. E a gente não ir aos pés ou não ir urinar é um grande problema, porque fica reservado dentro da gente coisas que vão inflamar e vão infeccionar. Certo. A questão da urinar, né, Fábio, na questão, claro, especificamente do rim, como a gente tem 2 rins, se um lado ficar completamente obstruído, o outro lado ele vai suprir, tá? Então assim, eu tô urinando normal, então não tenho nenhum problema. Não, tu pode ter um problema 100% no rim, porque o outro tá suprindo, tá? A gente só vai ter uma parada total, né, de urinar na questão dos dois, se tiver uma obstrução dos 2 rins ao mesmo tempo. Não é comum, mas pode acontecer. Agora, claro, se eu vejo um paciente de 70 anos que não está urinando bem, eu não vou pensar na obstrução dos 2 lados do rim, eu vou pensar numa obstrução que a gente chama uma obstrução urinária baixa, da próstata pra baixo, né? Então, por exemplo, se ele tá com a próstata inchada e tá diminuindo a urina, provavelmente ele tá com próstata inchada, ele não deve estar com os 2 rins obstruídos. Óbvio que a gente vai ter que usar exames, né, pra definir. Ou se ele tá com um cálculo na uretra, aí sim, ele pode estar obstruído, né, não tá urinando, porque tem uma pedra lá embaixo. Agora, se tem uma pedra no rim obstruindo um rim, o outro rim vai suprir. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu não estou urinando bem, então não tô com nenhum problema no rim. Não, tu pode ter um problema mesmo. E quando suspende, tu tem vontade de urinar e não consegue. Problema de próstata é o principal. Eu investigaria a próstata primeiramente. Por exemplo, Mas quem tem cálculo? Quem tem essa dor de cálculo, daqui a pouco tranca. a gente vai ter que fazer exame, né? Sim. Porque já aconteceu. Eu suspeitei uma vez um paciente que ele não tava urinando, né? Bom, pensei na próstata. Passei uma sonda nele. Se o problema é na próstata, vai vir um monte de urina na sonda, porque a urina vai estar retida na bexiga. Agora, se o paciente tá obstruído nos 2 rins, ou seja, a urina não chegou na bexiga, aí tu passa a sonda, não vem nada. Opa, tem coisa errada. Então ele tá obstruído pra cima. E aí o caso é muito mais grave. Uma pessoa pode ficar quantas horas sem urinar? Pra não causar problema, assim, dá pra... Se o paciente ele é um paciente normal, né? Sim. Não tem doença, assim, 4, 5 horas é o limite. O paciente vai ter muita dor, um desconforto Acima muito disso? grande. Acima, ele já vai começar a ter um desconforto muito grande, né? E aí pode progredir para outros O que problemas. Né? acontece é que a pessoa não urina? A gente elimina boa parte dos nossos metabólitos do corpo pela parte urinária, né? Então, principalmente a ureia, né? Então a ureia ela pode ir pro sangue e pode ir pro cérebro. E aí o paciente pode ter um coma urêmico, que a gente diz, né? Então o paciente pode apagar, né? E passar por coisas mais graves, infecções, né? A parada dos rins, né? Que aí às vezes leva a diálise. Então essa é a preocupação que a gente tem que ter, né? O paciente tem que urinar. Ah, mas eu urino bem e tenho cálculo. Bom, então vamos acompanhar. Esse é o nosso grande problema também, eu vejo, Fábio. O paciente sabe que tem cálculo e ele só procura o urologista quando tá em crise. Quando tá em crise, a gente só tem que drenar a urina. Entendeu? Agora, o momento certo de definir, às vezes, uma cirurgia, às vezes é quando não tá em crise. É quando ele tá acompanhando. Ah, doutor, olha, eu tenho cálculo aqui de 1 centímetro, tô tendo infecções. Bom, vamos operar. Vamos resolver isso aqui antes. Pra não ter o risco de obstruir. Né? Dependendo de onde tá a pedrinha, as cirurgias são diferentes. Né? Exatamente. Isso é uma questão que o urologista tem que definir com um paciente. A gente tem, hoje, 5 tipos de cirurgia, tá? Que vai variar da localização da pedra, do tamanho da pedra, do material que existe, né, naquele local, e também da decisão do paciente. Ele também pode ajudar a definir. Então, assim, existe cirurgia de corte, clássica, resolve, mas muito invasiva. Existe a cirurgia hoje mais realizada, que são a laser. Tu pode fazer laser da bexiga até o rim, ou seja, tu consegue resolver boa parte. Existe a litotripsia extracorpórea, que é uma sigla chamada LEOC, ou LOEC, muito utilizado nos anos 80, anos 90, mas ainda é utilizado. Tu deita numa cama, faz um sedativo e vem ondas de choque, né, pra quebrar ela, tá? Então tu não precisa entrar Não dentro. tem contraindicação? Só quem usa anticoagulante, né, e quem é gestante. Mas o resto praticamente todo mundo pode fazer. Só que essa não é tão efetiva, né? Tu vai quebrar ela, geralmente tu destrói ela em vários pedacinhos. Então o paciente às vezes pode ter um pouco de desconforto na hora de eliminar, mas ela é muito utilizada para criança, é a primeira opção para cálculos em criança, e algumas situações que o paciente, por exemplo, não pode fazer o laser, né, a gente utiliza. Para cálculos muito grandes, Fábio, o laser é pouco efetivo, tá? Então a gente usa a nefrolitotripsia percutânea, ou seja, faz um procedimento por cima. Tu faz um pequeno furo aqui na pele e entra com um aparelho, uma grossura de uma caneta, tá? Fura o rim e quebra a pedra por cima. Tá? Essa é uma boa opção para cálculos acima de 2 centímetros, certo? 2 centímetros? 2 centímetros. Já pegamos cálculo de 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Tá? Aí o laser vai ser pouco efetivo, porque ele vai ter que fazer 3 a 4 laser, tá? Ou se o paciente também tem uma obstrução do canal, tu não consegue vir por baixo. Aí tu tem que vir obrigatoriamente por cima. E aí essa cirurgia. Então, assim, são os extremos, tá? A litotripsia extracorpórea em crianças, a percutânea para cálculos muito grandes, o laser acaba abraçando todas elas, tá? Então, assim, que é o caso ideal do laser? De 0,7, 0,8 até 1,5, que é mais de 80% das situações, do ureter inicial até o rim. A gente consegue usar o laser muito bem e é o procedimento mais realizado em todo mundo. Interessante isso, hein? 4 centímetros. E o problema é o desconforto. E quem já viu uma pedra, um cálculo na mão? Eu já peguei assim, cálculo na mão de outros pacientes. Tu vê que aquele negócio não é esférico, não é arredondado, é uma coisa com pontas. Aquilo deve machucar muito. Exatamente. Ela é multi-aspectos, a gente diz. Então ela pode ser arredondada, ela pode ser ovalada, ela pode ser com espículas, né? Com pontas, e essas espículas elas grudam no canal. O canal do ureter ele é muito parecido com a bochecha, né? A parte interna, ela tem uma mucosa. Né? Então quando aquela espícula crava, às vezes um cálculo até pequeno, Fábio, às vezes 0,5, não sai. Depois que crava, faz um inchaço, essa mucosa ela abraça a pedra e ela não deixa ela progredir. Então isso acontece. Cálculos pequenos, vai, doutor, olha, tem um cálculo de 0,4, não consigo botar pra fora. Temos que operar. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, não é bem essa área, mas o Jorge que pergunta. E quando se urina bastante? Tem algum problema de bexiga frouxa, alguma coisa? Pode ser? Em homem, a causa mais comum é a próstata, né? Pode ser algum problema de bexiga também, a gente chama de bexiga hiperativa, né? Mas não seria a questão do cálculo, viu? Não teria uma associação. Não tem nada disso. A princípio não temos relação com a pedra, né? A preocupação A infecção urinária também faz o paciente urinar mais, né? A gente fazer exame de urina, né? O Dr. Renan, quando nós estávamos conversando aqui no início da entrevista, a questão dele vir aqui justamente para nós alertarmos as pessoas que têm, aparentemente, ou dor, com náusea, essas coisas assim nas costas, ou gente da família com pedra, Isso, ou você. E principalmente quem tem isso, pessoal, tem que ter o dobro, o triplo de cuidado, porque uma pedrinha em deslocamento, além de machucar, ela pode obstruir. E a obstrução
é o início de um problema que muitas vezes, dependendo do tempo que tu levar, não tem volta. Exatamente, Fábio. Infelizmente a gente já perdeu pacientes por cálculo renal, né? Então não é comum, é uma situação mais rara, mas infelizmente não é impossível de acontecer. Então aquele paciente que tem muito cálculo renal, a gente tem a maior parte dos pacientes, eles têm 1 a 2 cálculos renais, cálculos pequenos. Esse caso a gente vai acompanhar, a gente fica mais tranquilo. Agora o paciente que é produtor de cálculo, e a gente sabe quem é o paciente sabe quem é ele, né? Porque tem múltiplos cálculos, múltiplas expulsões, tem uma genética ruim associada ao metabolismo. Esse paciente também, Fábio, ele exige uma investigação. Aqui a gente tá falando mais de cirurgia, né? Que geralmente é a última situação, mas esse paciente pode ter problemas metabólicos, de tireoide, de paratireoide, de ácido úrico, de cálcio, que exige um tratamento preventivo, né? Ou seja, para não chegar a ficar um cálculo enorme, ou para não chegar a ficar com vários cálculos. Então, às vezes, a gente caminha pro nefrologista, que geralmente é o médico que cuida dessa situação, para fazer um tratamento clínico e preventivo. Existem múltiplas doenças que podem facilitar a ter cálculo, né? É a alimentação, né? Alimentação. O Enzo aqui tá dizendo aqui, ó, ele, por exemplo, ele teve dores horríveis, até fazer, diz que uma delas levou 3 dias depois sangrando. E 3 dias é pouco tempo, viu? A gente vê, às vezes, Ele sofreu tirou mais. tirou o sal e bastante água. 7 a 10 dias, às vezes a gente vê um paciente sofrendo, né? E aí, óbvio, aí, infelizmente, às vezes tem pacientes que têm convênio, tem pacientes que têm condições de fazer cirurgia particular, tem pacientes que, infelizmente, não têm e tem que aguardar pelo SUS, né? E o SUS, imagina, né, a fila de cálculos, sabe como é que é, tá? Então, a gente orienta que todo mundo que tenha, que faça um acompanhamento, faça exames periódicos, tá? Se existir indicação de cirurgia, a gente já indica pro paciente não ter que sofrer tudo isso. Tem casos que a gente consegue contornar com tratamento clínico, tem casos que a gente consegue expulsar a pedra e o paciente fica bem. E infelizmente tem casos que o paciente tem que operar de urgência, às vezes tem que fazer um procedimento chamado duplo J, né, que é drenar o rim, tá? Porque ele não tem condições de operar a pedra naquele momento, porque pode piorar a situação ou até romper o canal. A gente tem que estabilizar o quadro, passar o catéter, aliviar o rim que tá obstruído e num segundo momento aí sim fazer a cirurgia definitiva. Ou seja, às vezes o paciente tem que passar por 2 cirurgias, né? Sendo que ele poderia ter realizado em uma apenas antes. Que coisa. Né? Esse é o Dr. Renan Lemos, urologista, que bate o papo comigo nessa segunda-feira, baita bate-papo, e é um alerta que a gente faz. As entrevistas com médicos aqui é justamente um alerta. Meu amigo, para que sofrer se tu pode antecipar? Obrigado, meu amigo. Obrigado, Fábio. Fico sempre à disposição aos amigos aqui da Acústica. Muito bem.